Olá, meu nome é Nayara, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as dislipidemias e o tratamento não farmacológico. Então vamos lá. Um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei na Federal do Paraná, fiz aprimoramento em nutrição hospitalar e especialização em alimentos funcionais, suplementação e fitoterapia nos anos de 2011 e 2012. Fiz especialização em segurança alimentar e fiz minha última especialização em comportamento alimentar, que é o meu maior foco de trabalho hoje. E para a gente começar essa aula, eu queria falar um pouquinho das orientações. Então, as evidências, né, pensando em dislipidemia, elas apontam benefícios maiores para a dieta do Mediterrâneo. E o que seria isso e como que a gente conseguiria colocar em prática nas consultas com os nossos pacientes? Seria uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, né? Eles preconizam 5 porções por dia. Cereais integrais, pobre em carnes vermelhas, inclui o azeite de oliva, o consumo de peixes, leguminosas, oleaginosas e fibras totais. Vamos pensar um pouquinho em cada um deles. Quando a gente coloca aqui 5 porções de frutas por dia, a gente precisa entender qual que é o contexto do meu paciente, como que é a alimentação dele hoje, para que eu coloque metas em relação a essa alimentação. Se eu falo que a partir de agora ele vai seguir uma dieta do Mediterrâneo, isso acaba ficando um pouquinho mais complexo dentro da cabeça dele. Então, quando a gente traz para as orientações um pouco mais básicas e mostra na prática as mudanças que ele pode fazer, isso se torna um pouco mais efetivo. Então, 5 porções por dia, eu preciso ajudar esse paciente a entender quantas frutas ele está comendo hoje, quantas ele vai começar a comer, quais verduras e legumes que ele já tem costume, o que ele tem acesso, né, para que ele comece a incluir mais esses alimentos na alimentação, na rotina, no contexto dele. Em relação aos cereais integrais, a gente também precisa entender dentro da anamnese qual que é o consumo desse paciente. De repente, trocar um arroz branco por um arroz integral, ou um macarrão por um macarrão integral, pão por pão integral, pode até ser efetivo no começo, mas a gente precisa que esses alimentos façam parte com mais naturalidade da alimentação dele. Então, se eu preciso aumentar as fibras desse paciente, talvez eu consiga manter um arroz branco, mas acrescentar mais fibra no geral na alimentação. Então, se esse paciente gosta e tem condições de comer um arroz integral, por exemplo, é interessante. Mas a gente não precisa demonizar os cereais brancos, tá? O arroz branco, o pão branco. Então, a gente pode ir com calma aqui. Em relação às carnes vermelhas, a gente pode consumir as carnes vermelhas, mas dê preferência às com baixo teor de gordura, né? Trocar por carnes brancas, a gente também precisa ter atenção e lembrar que algumas partes das aves, né, dos peixes, elas são tão gordurosas quanto algumas partes de carnes vermelhas. Então, a gente precisa direcionar quais as partes, quais pedaços são menos gordurosos para que esse paciente consuma de uma forma mais tranquila. Azeite de oliva, 60 ml por dia. Consumo de peixes de 2 a 3 vezes na semana, não precisa ser o salmão ali que está na foto, né? Pode ser um atum, uma sardinha, pode ser um peixe com acesso mais fácil. Leguminosas, que é o grupinho do feijão, da soja, grão de bico, lentilha, 4 porções por semana. Então, se eu incentivo o meu paciente a comer feijão, né, que geralmente é o mais enraizado na cultura do brasileiro, ele já está ali dentro de uma das recomendações da dieta do Mediterrâneo. Oleaginosas, 30 gramas por dia. Então, amendoim, nozes, castanhas, sementes, 30 gramas por dia é um punhadinho da palma da mão, tá? Isso precisa ficar claro para que o paciente não abra um pacotinho de amendoim e saia comendo, né? Acabe consumindo
uma quantidade muito grande, porque também são alimentos com alta densidade calórica. E as fibras, 30 gramas por dia, de preferência 10 gramas de fibra solúvel. E onde eu encontro fibra solúvel? Aveia, cevada, psyllium, pectino, tudo isso a gente pode trabalhar, a pectina, por exemplo, o psyllium, a gente pode trabalhar com módulos para acrescentar na alimentação desse paciente. Mas a partir do momento que eu incentivo a inclusão de frutas, verduras e legumes, de cereais integrais, de feijão, eu já consigo aumentar o teor de fibra desse paciente, tá? Aqui eu trouxe eu trouxe de novo a alimentação cardioprotetora, que é o materialzinho do Ministério da Saúde, porque eu acho ele bem simples para a gente entender, né? Ele tenta trazer um pouquinho mais para o básico, e ele coloca aqui em relação aos grupos diferentes. Então, o grupo verde, a gente tem verduras, frutas e legumes, né? Que é a base da nossa alimentação. As leguminosas, então ele traz a importância do feijão aqui também, feijão, soja, ervilha e lentilha, e ele acrescenta o leite e os iogurtes ou derivados com baixo teor de gordura, então os desnatados ou semi-desnatados. Lembrando que tá tudo bem tomar o leite integral, tá? Desde que eu não tenha uma dislipidemia e que eu precise fazer um tratamento. Se for em qualquer outro contexto, eu posso manter o leite e derivados integrais mesmo, tá? O grupo amarelo, então a gente tem os pães, os cereais, tanto arroz branco quanto integral, macarrão, tubérculos, então batata, mandioca, mandioquinha, batata doce, inhame, cará, as farinhas, mandioca, tapioca, farinha de milho, de rosca, que a gente pode usar em diversas preparações, de diversas maneiras. Aqui ele coloca novamente as oleaginosas, os óleos vegetais e mel, goiabada, doce, cocada. Reparem que aqui são doces caseiros, não são doces industrializados, tá? E o grupo azul, as carnes, queijos, ovos, manteiga, né? Aqui com algum adendo que a gente vai conversar um pouquinho. Doces caseiros novamente, leite condensado e creme de leite. Então, ele separa a alimentação nesses grupos e, a partir daí, a gente forma o prato, a gente ensina o paciente a realmente montar um prato colorido contendo vários grupos. Então, o grupo verde seria metade do prato, o grupo amarelo já a outra metade estaria um pouquinho mais ali de 50%, né, de 25%, né? E o grupo azul como uma menor porcentagem em relação à constituição desse prato. E aí a gente traz para a realidade dos nossos colaboradores, dos nossos pacientes, né? Então, um arroz e feijão, uma carne, uma salada, café da manhã ou lanche da tarde, um pão, um queijo, uma fruta, um leite, um café, né? E aí a gente consegue exemplificar para o paciente como que ele pode montar. Porque quando a gente fala, uma dieta do Mediterrâneo, ou tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, ele fica muito perdido. Então, esse guia ele está bem bacana para a gente trazer para a prática quais são essas recomendações. E aí, agora falando um pouquinho da hipercolesterolemia, o que a gente tem? Que o consumo de gorduras saturadas, ele deve ser limitado. Aqui lembrando que gorduras saturadas não precisam ser demonizadas, ok? Ela é importante, tem suas funções no nosso corpo, e ela está presente, né, em carnes gordurosas, vísceras, leite integral, os derivados, embutidos frios, peles de ave, gema de ovo, óleo de coco, óleo de palma, manteiga, azeite de dendê e outros alimentos. Acontece que na hipercolesterolemia a gente precisa ter cuidado com esses alimentos e fazer uma substituição parcial por gorduras insaturadas, principalmente por poliinsaturadas, tá? Que estão mais associadas à diminuição desse colesterol e LDL, que seria um óleo de canola e um óleo de soja, e as monoinsaturadas, um azeite de oliva e as oleaginosas. Para a prática, o que eu falo para o meu paciente, né?
olha, o senhor usa manteiga, né? Seria, nesse caso, mais interessante trocar a manteiga por uma margarina. O senhor tem costume de comer carnes muito gordurosas, leite integral? Olha, então seria mais interessante a gente mudar o padrão, né? Alterar a quantidade de gordura das carnes e pensar num leite desnatado ou semi-desnatado para a gente conseguir reduzir um pouco dessa gordura saturada. Para cozinhar, será que o senhor usa óleo de coco? Né? O óleo de coco ele ficou famoso de uns tempos para cá, principalmente associado ao emagrecimento, mas a gente viu um boom de aumento de colesterol de alguns pacientes que tentaram o óleo de coco para perder peso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas informações. Então, realmente cozinhar com óleo de canola ou óleo de soja, evitando as frituras, né? Em relação ao azeite, não se cozinha com o azeite, tá? O azeite a gente coloca em saladas, em preparações e temperos, tá? Então, isso precisa ficar claro, porque senão o paciente ele vai querer cozinhar tudo com azeite, não tem sentido. E aqui no caso das oleaginosas, nozes, castanhas, amendoim, lembrar que é aquele punhadinho da mão que o paciente pode colocar no lanche da tarde, numa salada, num café, numa granola, e a gente pode conduzir de formas diferentes para que ele coloque esses grupos alimentares dentro da rotina. Aqui, só para a gente entender e ilustrar, os alimentos eles não são isolados, né? Então, o óleo de coco, por exemplo, que é o primeiro que aparece aqui, ele tem também outros tipos de gordura, mas a constituição maior dele é a gordura saturada. Então, um óleo de soja também tem um pouquinho de gordura saturada. Um óleo de girassol também tem um pouquinho de gordura saturada. O que a gente faz é substituir aqueles que têm muita gordura saturada pelos que têm uma quantidade mais baixa, tá? Por isso que a gente faz essa troca. A canola, por exemplo, que é o último ali da lista, ela tem uma quantidade de gordura monoinsaturada e poliinsaturada muito maior do que o óleo de coco. Então, consegue ficar um pouquinho mais ilustrado aqui para vocês. A mesma coisa em relação a carnes, né? Como eu falei, por exemplo, a sobrecoxa de frango. É uma carne branca, né? Mas é um pedaço do frango que tem bastante gordura, então a gente precisa se atentar tanto com a quantidade de gordura quanto o modo de preparo. Eu vou comprar uma sobrecoxa de frango e vou fazer frita, né? Ou eu vou comprar um peito de frango e vou fazer ele grelhado, ou eu vou fazer um outro tipo de preparação. Como que eu vou trabalhar essas carnes? Então, por mais que se tenha a presença de gordura saturada, algumas partes ainda são menores do que outras, tá? Aqui eles preconizam também, as diretrizes preconizam a redução da gordura trans. Vamos entender. A gordura trans, ela está presente em alguns alimentos naturalmente, tá? Leite materno tem gordura trans, por exemplo. E eu falei ali no comecinho para vocês, trocar a manteiga por margarina, né? Que também pode acontecer de ter um pouquinho de gordura trans. Acontece que quando a gente pensa em gordura trans, é interessante que a gente pense em produtos ultraprocessados, tá? Então, cuidado com o radicalismo. Quando a gente pensa em produtos ultraprocessados, eu preciso entender o que é o contexto do meu paciente, o que ele consome. Comprar um salgadinho na hora do lanche é o padrão de alimentação dele? Bolachas, refeições prontas, miojo, refrigerante, temperos prontos, embutidos, ele tem o costume de usar esses produtos, né? Comida congelada, não aquela comida marmitinha que eu faço em casa e congelo, mas produtos, pizza congelada de marcas maiores, né, marcas famosas, eu tenho o costume de usar. Então, mesmo bolachas que são ditas fits, né, elas podem sim ter gordura trans na sua composição. Então, quando eu vou orientar o meu paciente, além de incentivar a inclusão de frutas, verduras e legumes, eu preciso entender o que ele come de ultraprocessado que eu consigo intervir e fazer substituições mais saudáveis. E sempre lembrando de ter cuidado com as informações nutricionais.
Por quê? Muitas vezes nos produtos ultraprocessados, a informação nutricional que consta no rótulo aparece. Não contém gordura trans na porção. Isso nem sempre significa que o produto não tem gordura trans, tá? A gordura trans está presente, mas a quantidade na porção que o produto estabeleceu, ela é pequena e ela é menor do que a informação que deve conter no rótulo, tá? Então, se ele coloca que a porção são 3 bolachas, naquelas 3 bolachas ele não tem a gordura trans que ele precisa declarar no rótulo. Mas se de repente eu quiser comer o pacote todo, eu estou consumindo gordura trans a mais do que a porção. Não sei se ficou claro, tá? Mas eu preciso tomar cuidado com algumas informações nutricionais, certo? Mas, via de regra, o mais importante é que a gente adeque esse consumo de produtos ultraprocessados. Então, desembalar menos, né? Descascar mais. Então, sempre que eu conseguir colocar uma fruta, um queijo, um iogurte e outros alimentos mais naturais possíveis nos lanches e nas refeições, eu tenho benefícios, sim, na hipercolesterolemia. Aqui também as diretrizes, elas trazem, né, em relação à prevenção cardiovascular, que não há evidências suficientes para o estabelecimento de um valor de corte para o consumo de colesterol. O que isso quer dizer? As pessoas associam muito, né? Ah, meu colesterol está alto, eu preciso cortar o colesterol. E aí elas começam a procurar quais alimentos têm colesterol. Ah, o ovo tem colesterol, não sei qual alimento tem colesterol. Não. É importante que a gente se atente mais com as gorduras saturadas, tá? Então, não tem evidências suficientes para que a gente trabalhe com limites de colesterol. Então, essa é uma informação que a gente precisa ter claro na hora de conversar com o nosso paciente. E aqui, de novo, as fibras solúveis, tá? Não que as outras não, as insolúveis não sejam importantes, mas a solúvel, ela forma um gel, né, que vai se ligar aos ácidos biliares no lumen intestinal, que vai aumentar a excreção nas fezes e diminuir a reabsorção do ciclo enterohepático. Então, as fibras solúveis, elas têm um papel muito maior na redução do colesterol do que as fibras insolúveis, tá? Psyllium é uma fibra solúvel, que é uma das mais estudadas em relação a isso, e a recomendação seria de 7 a 15 gramas por dia. Para quem não sabe o que é psyllium, tá aí uma fotinho para vocês verem, e aí a gente pode consumir de várias maneiras, tá? No iogurte com frutas ou em receitas ele é bem utilizado. O farelo de aveia também, 3 gramas por dia. A aveia, em geral, ela tem fibra solúvel, porém, o farelo de aveia, ele tem um papel melhor dentro da redução do colesterol, né? Ele tem uma concentração maior de fibras solúveis, então, se possível, optar pelo farelo de aveia, tá? Amido resistente também é importante para a redução do colesterol, tá? Eles são fermentados pelas bactérias no intestino e eles produzem ácidos graxos de cadeia curta e isso vai auxiliar também na redução do colesterol. Um amido resistente que ficou famoso já tem um tempo é a banana verde, então biomassa de banana verde. Geralmente as pessoas cozinham, né, e bate no liquidificador, faz uma massinha e essa massinha ela pode ser usada em receitas para enriquecer o feijão, salada de fruta e várias preparações, tá? Mas, para quem não gosta do sabor ou não quer ter esse trabalho de preparar essa biomassa, a aveia, ela sempre é uma boa pedida em relação ao colesterol, tá? Ajuda bastante. Em relação à hipertrigliceridemia, a gente precisa entender com o que a gente está lidando, qual que é o quadro que a gente está lidando, porque a quantidade de nutrientes vai depender do tipo de hipertrigliceridemia, né? Que pode se apresentar de forma primária ou secundária. Então, quando eu tenho uma forma primária grave, eu realmente preciso fazer uma redução bem importante da gordura da dieta, né? As diretrizes colocam 10% do valor calórico total. Lembrando que o normal é 30, 35, certo?
Se é uma hipertrigliceridemia primária moderada, esse valor já sobe para 25 a 35% das calorias na forma de gordura, e aí é importante na hipertrigliceridemia o controle da ingestão de açúcares, certo? Na secundária também, eu acredito que a maior parte dos nossos pacientes esteja na secundária, principalmente porque ela é mais associada à obesidade e diabetes. Então, eu tenho, né, um cuidado de 30 a 35% das calorias na forma de gordura, e aqui a gente não precisa ficar calculando e fazendo contas mirabolantes, mas a partir do momento que eu monto aquele meu prato colorido com metade do prato de salada, outra metade de carboidratos e a outra metade com as proteínas, eu já consigo ter um equilíbrio mais legal das gorduras na minha dieta, né? E aí, presente também a adequação dos carboidratos, com ênfase maior em redução dos açúcares. O que, na verdade, eu preciso, então, né? O que é comum em todas as diretrizes, em todos os pontos? Quantidades moderadas de gordura na dieta, que é o que eu vou ficar atento. Reduzir os ácidos graxos trans, que são aqueles principalmente presentes nos alimentos ultraprocessados, controlar o consumo de gorduras saturadas e priorizar poliinsaturados e monoinsaturados. Então, até aí, ambas as condutas são similares. A diferença é que realmente aqui na hipertrigliceridemia tem a importância da redução do açúcar, né? Pensando que o açúcar vai aumentar a glicemia, vai me trazer uma insulinemia e vai aumentar a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, o que, né, essa conduta se difere um pouquinho do colesterol, né? Também incluir carnes magras, peixes de 2 a 3 vezes na semana, frutas, grãos e hortaliças. Aqui, lembrando que reduzir os açúcares, né? Tomar cuidado com a questão do carboidrato, sempre sem terrorismo nutricional, fazendo metas graduais para que esse paciente consiga seguir esse planejamento, né? Então, eu não vou cortar o pão dele, mas eu vou entender em qual contexto que ele come, qual que é a quantidade. No café da manhã ele come um pão ou ele come 2, come 3? Como que eu vou adequar, né? Então, eu vou pensar naquele modelinho do prato, eu vou deixar o pão dele e vou acrescentar mais fruta, mais proteína, mais queijo, um leite. Como que eu vou montar ali a minha alimentação pensando naquele formato de prato colorido, né? Mesma coisa, ele não precisa cortar carboidratos, arroz, batata, macarrão, né? Ele precisa adequar. Então, dentro da minha anamnese, o que meu paciente consome? Ele come uma panela de macarrão no domingo, né? Então a gente vai adequar, ele vai comer uma porção menor de macarrão, acrescentar a salada e colocar um frango ou uma carne vermelha mais magra. Então, é a constituição do prato e da rotina alimentar que vai fazer com que o meu paciente tenha sucesso dentro desse tratamento, tá? Mesmo em relação aos doces, precisa ter redução dos doces? Precisa, mas quanto mais eu corto, quanto mais radicalismo eu tenho, maior a chance desse paciente querer comer e aumentar a vontade dele em relação a isso. Então, é importante que a gente trace metas com o paciente. Mesmo em relação às frutas, tá? Cada hora que eu tô com vontade de comer doce, eu vou lá e como uma fruta. Cuidado, porque pode ser que eu também esteja consumindo excesso de açúcares mesmo na fruta, né? Aumentando minha glicemia mesmo na fruta. Então, a gente precisa ter um fracionamento, ter um planejamento alimentar ali, para eu conseguir fazer esse fracionamento e fazer metas palpáveis para que o meu paciente consiga entender o que é mais interessante ele comer e o que não é. Ainda na hipertrigliceridemia, o consumo de ômega 3 contribui bastante para a redução dos triglicerídeos, então, se for o caso, suplementação de 2 a 4 gramas por dia, e aí a gente vê vários suplementos hoje, né, nas farmácias, várias marcas. A gente precisa só ficar atento na dosagem, né, para fazer uma orientação correta para esse paciente, se ele vai tomar uma cápsula, 2, 3 ou 4 cápsulas por dia, vai depender da dosagem do produto, mas é um suplemento bem interessante nos casos de hipertrigliceridemia.
Consumo de bebida alcoólica não é recomendado, né? Porém, há uma divergência no impacto da ingestão do álcool em algumas situações, então alguns colocam aí até 30 gramas por dia, né? Mas sempre lembrar, cuidado com o excesso de álcool e excesso de gordura saturada, porque os dois juntos potencializam a elevação dos triglicéridos, certo? E aqui para finalizar, em relação à perda de peso, tá? A perda de peso ela pode sim resultar na redução de 20% da concentração plasmática de triglicerídeos. O que eu quero chamar a atenção é que nós, quanto profissionais de saúde, precisamos entender realmente, né, o contexto do paciente para fazer orientações adequadas para realmente ajudá-lo na prática com essas condutas e não simplesmente falar para ele, o senhor tem que perder peso, perde peso e volta aqui, né? Que às vezes a gente se depara com situações assim. Então, primeiro que a perda de peso ela tem que ser avaliada caso a caso, se realmente ela é necessária, né? Se é um paciente com obesidade, se é um paciente que tem um sobrepeso e precisa de uma perda de peso, essa perda de peso pode sim ajudar na redução. Porém, a gente precisa lembrar que existem pacientes que não têm a necessidade de perda de peso e têm os exames alterados. Então, na hora de fazer a conduta, a gente precisa entender como que a gente vai lidar com a questão do peso do paciente, pensando que se ele reduz alimentos ultraprocessados, reduz o tipo de gordura, aumenta a inclusão de vegetais e frutas, melhora as fibras, melhora todo o contexto alimentar, consequentemente ele vai perder peso em médio e longo prazo. E também é importante frisar que a perda de peso rápida não é interessante para a redução da concentração plasmática de triglicerídeo, tá? Pelo contrário, então a gente precisa entender e incentivar esse paciente a mudanças de hábitos que vão levá-los a mudanças graduais e a perda de peso gradual, tá? A perda de peso rápida não é interessante e às vezes a gente, na ânsia de querer ajudar e melhorar os resultados laboratoriais, melhorar o quadro da dislipidemia, a gente incentiva, né, a perda de peso de uma maneira mais rápida, mas não é interessante. Então, dietas radicais, cortar grupos alimentares para que a perda de peso aconteça pensando na melhora de um exame laboratorial, não é interessante, tá? Então, o interessante mesmo é que a gente consiga adequar essas orientações para a prática do dia a dia, pensando em questões financeiras, rotina, trabalho, consumo, preferências do paciente, para que isso realmente seja mais efetivo, certo? Eu agradeço, fico à disposição. Obrigada.